E uma coisa que a criança precisa, né, a mais nova, o mais velho, enfim, é a questão da comparação, né? Isso é uma coisa que mina demais a autoestima da criança. Independente se é o caçula, independente se é o mais velho, se é o do meio, isso mina demais. Olha o seu irmão, eu não sei o quê, olha a sua irmã, né? Esse tipo de coisa, de comparação, mina demais. Então, se você quer ajudar a desenvolver uma autoestima no seu filho, não faça isso. Não compare entre os irmãos, não compare com os coleguinhas. Ah, o seu coleguinha, o fulaninho, né? Fica às vezes citando o nome. Não faça isso, né? Porque comparar mina a autoestima da criança, né? Eu não sei se você tem algum exemplo, alguma vivência dessa em casa que você precise falar para os pais, né? Que às vezes tem irmãos que você precisa pontuar isso, mas é uma situação muito difícil para a criança ficar ouvindo comparação o tempo todo. Isso é o tempo todo, né? Até com bebês, né? Quando a gente tem bebê, e aí cada bebê desenvolve de uma maneira, cada bebê ganha peso de uma maneira, né? E às vezes quando tem irmãos, né? Ah, mas ó, o irmão dele não era assim. Ah, mas o irmão dele andou com 1 ano, né? Ah, mas o irmão dele falou com 9 meses, né? Tô dando exemplos assim, mas isso acontece muito, né? Essa comparação. É óbvio que tá aí, a gente tem o exemplo de uma criança, mas foi o que eu falei lá no início, cada criança é uma criança. Óbvio que a gente tem idades, limites para certas coisas e que a gente vai estar sempre observando, né? Mas a gente tem que entender que cada criança é uma criança e cada momento é um momento, né? Às vezes eu tenho um filho lá mais velho, sei lá, tem mães que às vezes demoram 15 anos para engravidar de novo, né? 13 anos, e que lá atrás o que era hábito, hoje não é mais, né? E a gente tem que entender isso, que assim, aí nesse curto período de tempo, a vida mudou muito, a rotina mudou muito, o dia a dia de cada um mudou muito, a nossa realidade, né? Eu falo que pós-pandemia, olha quanta coisa que mudou, né? Eu falo assim, imagina a gente mais velhinho lá contando assim, caraca, eu vivi uma pandemia que todo mundo ficou em casa. É surreal, né? Parece até filme, né? E assim, não é tão distante, mas parece que já tem, ó, um tempão. E virou um marco, né? Exato. Antes da pandemia ou depois da pandemia? Exatamente, virou um marco. Então, assim, a gente tem que entender que cada criança é individualizada e é isso que a gente tem que mostrar para ela, que é isso e que tá tudo bem ser assim e que tem que ser assim. Ninguém é igual ao outro. Irmãos gêmeos, você pode ter irmãos gêmeos, eles vão ser diferentes. Talvez um não goste de uma coisa, o outro não goste da outra. Eu costumo falar lá em casa assim, o meu irmão era muito de exatas e eu era mais ali, né, humanas, ciências da natureza. E era uma porta em matemática. E ele, assim, excelente matemática e geografia e história. Então, cada um é cada um, né? Nem sempre as habilidades de um vai ser igual às habilidades do outro. E a gente tem que entender isso e tem que exaltar isso, de alguma maneira, né? Fazer a criança entender que ela é assim, tá tudo bem. E que ela vai conseguir os objetivos dela. Talvez ela tenha que levar um caminho mais longo, mas que ela vai chegar lá no final, né? Quantas vezes, né, a gente parou e pensou assim, eu vou fazer um vestibular, mas, nossa, eu vou ter que estudar tanto, né? Tá, vou estudar. Aí cheguei lá, não passei. Tá, o que eu vou fazer agora? Vou tentar outra coisa? Ah, não sei, vou estudar de novo? E tá tudo bem. Aí é o pai que tem que estar lá e falando assim, olha, o que você quer? Né? Você quer chegar, vamos pôr, passar para medicina? Ou não, você quer outra coisa? Tá tudo bem também. Se ele viu que não era realmente aquilo e ele quis outra coisa. Óbvio que dentro dos limites de cada família, né? Porque a gente tem que fazer a criança entender também que a nossa família tem alguns limites financeiros, né? Sociais,
né? Uhum. Nem sempre tudo que ela quer, ela vai conseguir, né? Talvez ela tenha que batalhar um pouco mais do que outra pessoa Uhum. que tem uma condição um pouco melhor para conseguir. Mas que aquilo também não é impossível, se ela quiser. Uhum. E é o pai, né, o responsável, o pai, a mãe, a avó, né, que tem que participar disso e trazer isso, né, para a criança, de mostrar para ela, tudo A bem. realidade da nossa família. Exatamente. Cada família tem uma realidade. Não dá para comparar criança e não dá para comparar família. Cada uma vai ter a sua realidade dentro daquele cenário. E cabe ao adulto, né, ser adulto, Uhum. Exatamente. né? Ser adulto e fazer a criança entender que ele é a autoridade na casa, né? Muitas vezes, às vezes a mãe chega assim, doutora, mas ela acorda meio-dia. Mas, olha só, ela tem que acordar mais cedo. Mas como é que eu vou fazer isso? Você vai acordar ela mais cedo. Você é a autoridade da casa, mas não é acordar a criança e deixar ela lá. Você vai acordar a criança e dar uma atividade para a criança fazer durante a manhã. E regular também a hora de dormir no dia anterior. Exatamente. Tudo é rotina. E mudanças não acontecem de um dia para o outro. Mudanças acontecem com continuidade. Se eu continuar aquela rotina no dia a dia, eu vou ter o objetivo que eu quero. Se eu dar o exemplo, criança, o maior exemplo da criança é o pai e a mãe. Uhum. Ela pode gostar do youtuber, que seja, mas o maior exemplo dela é o pai e a mãe. Se eu tenho um pai e uma mãe que não se alimentam bem, ou que não sabem resolver os problemas, que são introspectivos, né? Que são inseguros. Como que eu vou querer ter uma criança confiante? Autoestima. Exatamente. Então, a gente tem que entender, pai, mãe, vocês são os exemplos dos seus filhos. Então, busquem mostrar para eles a autoestima de vocês para eles criarem a deles também. Senão não adianta.